Eu morava numa fazenda com os meus avós. Meus pais me expulsaram de casa e eu não tinha como pagar um apartamento, então eles deixaram que eu ficasse lá, por uma fração do custo. Eu dormia em um quarto no andar térreo. O cheiro de pessoas idosas era intenso nesse cômodo, e ele estava cheio das relíquias religiosas da minha avó. No meio de tudo isso, havia uma pintura gigante de Jesus, que me encarava enquanto dormia. Mas as coisas realmente estranhas só começaram na minha segunda semana. Eu chegava do meu trabalho, numa pequena loja de esquina da cidade, já com a noite caindo, e enquanto destrancava a porta da frente, ouvi passos entre as plantações. Assumi que alguém queria roubar os produtos do meu avô. Eu me aproximei na ponta dos pés, evitando folhas secas e qualquer coisa que fizesse barulho. E lá estava alguém, entre as plantas, rastejando de quatro, como se estivesse se esgueirando. Eu poderia ter confrontado a pessoa, mas isso poderia acabar mal. Então eu voltei para dentro e acordei meu avô. Ele saiu gritando, um verdadeiro furacão com um rifle na mão. Disse algo como: "Se eu te pegar aqui na minha fazenda, não vou pensar duas vezes e vou acabar com você." Pareceu o suficiente para assustar qualquer intruso. Mas na noite seguinte, enquanto eu dormia, tudo ficou ainda mais estranho. Acordei com risadas do lado de fora da minha janela. Alguém estava lá, olhando para dentro do meu quarto. Quando me sentei, ele pareceu me notar e se afastou. Foi contar novamente para o meu avô. Dessa vez, ele estava furioso. Pegou o rifle do armário e fomos até a porta da frente, eu bem atrás dele. Quando a porta abriu, algo agarrou a perna dele, fazendo-o tropeçar. Eu pulei sobre o agressor e derrubei-o facilmente, já que ele estava agachado. Meu avô se levantou, apontou a arma para o homem e eu liguei para o xerife. De repente, eu ouvi um grito. Era meu avô. Meu coração quase parou. Eu corri para fora e encontrei ele no chão, com a mão no nariz, sangrando. Outra pessoa tinha aparecido, empurrando meu avô e dando um soco no rosto dele antes de fugir. Eu queria ter ido atrás desses psicopatas com uma arma. Quem bate em um homem idoso assim? No fim, o xerife chegou e não encontrou nada. Meu avô decidiu então instalar câmeras apontadas para as plantações, e desde então, pelo menos tivemos algum controle sobre o que acontecia por ali. Uma garota de 14 anos estava dormindo em seu quarto, em uma noite qualquer de escola, quando, de repente, ela acordou. Ela lembrou que tinha dever de casa para o dia seguinte, e que nem havia começado. Então ela acendeu a luz e começou a trabalhar. O relógio marcava 1h15 da manhã. Enquanto o lápis rabiscava o papel, ela ouviu ruídos leves vindo de dentro das paredes. Ela parou de escrever e os sons ficaram mais claros. Parecia que algo estava se movendo, empurrando de dentro das paredes. Ao lado da cama havia um pequeno armário com uma porta quadrada que se abria para dentro. A garota começou a gritar por sua mãe. Os ruídos se intensificaram, como se algo estivesse correndo ali dentro. De repente, a porta se abriu e uma figura surgiu. Os pais ouviram os gritos mesmo através de 3 portas fechadas. Quando o pai entrou no quarto, encontrou um homem, alto e acima do peso, cobrindo a boca da filha. A luta terminou em segundos, com alguns socos certeiros no estômago do homem. Antes de ser preso, os policiais encontraram 2 pares de roupas íntimas da garota no bolso do agressor. Eu e minha esposa estávamos passando a noite juntos em uma praia. O local fechava às 9h30 e ficava longe de qualquer outra coisa. Estávamos presos e sem nada para fazer. Então decidimos caminhar pela areia molhada. Durante a primeira metade da caminhada não vimos ninguém, nenhuma alma viva. Foi só quando começamos a voltar que sentimos algo estranho. Haviam pegadas na areia, mas não eram nossas pegadas, eram de outras pessoas. Não havíamos visto ninguém por quilômetros. Eu iluminei as dunas com a lanterna do celular e nada. Foi aí que eu percebi um túnel que provavelmente levava a um estacionamento. Quando eu olhei para dentro, eu vi 2 criaturas. Eu não sei nem se eu posso chamá-las de humanas. Elas pareciam encurvadas, nuas e com a pele escamosa e enrugada. Um tom de pele claro, mas diferente, estranho. Eu não disse uma palavra. Eu corri de volta, puxando minha esposa comigo. Chegamos ao nosso carro sem fôlego e eu finalmente contei o que eu tinha visto.
Ela me olhou como se eu estivesse louco e ainda me olha assim. No dia seguinte, eu relatei o ocorrido às autoridades. E eu ainda volto à praia de vez em quando, uma vez por semana, tentando encontrar essas criaturas novamente. No mês passado, eu cheguei em casa tarde, depois de sair com a minha irmã, meu cunhado e alguns amigos deles. Quando cheguei à varanda, notei um bilhete da minha mãe na porta, pedindo para eu levar o lixo para frente da casa. Eu fui cuidadoso, tentando fazer o mínimo de barulho possível, já que quase todos estavam dormindo. Quando cheguei ao lado da casa, perto das lixeiras, ouvi vozes vindo do quintal. Espiei por cima da cerca e vi 2 pessoas perto da nossa mesa do pátio. Eu fiquei completamente apavorado, e você pode imaginar o porquê. Eu saí correndo para dentro e fui avisar minha mãe. Meu pai não mora conosco, senão eu teria avisado ele. Conseguimos chegar apenas até a porta do quarto dela, quando percebemos que os 2 intrusos estavam subindo os degraus. Empurrei minha mãe em direção à janela, praticamente forçando-a a pular para a pequena saliência abaixo. De alguma forma, consegui que ela pulasse e quando me joguei logo atrás, os 2 invasores entraram no quarto. Só tive um rápido vislumbre deles antes de pular para a saliência e depois para a grama. Eu e minha mãe corremos até a casa do vizinho. 2 semanas depois, quando começávamos a superar o incidente, o telefone tocou às 3 da manhã. Ele não parava de tocar e não ia para a caixa postal. Minha mãe se levantou depois de umas 10 chamadas. Nos olhamos e decidimos deixar para lá. O telefone continuou tocando por mais uns 10 minutos, até que ela finalmente puxou o fio do modem. Dormimos com ele desligado aquela noite. Eu tinha certeza que isso tinha alguma ligação com aquela invasão. 2 coisas estranhas como essas acontecendo tão próximas não podem ser coincidência. Assim, no dia seguinte, minha mãe recebeu uma mensagem de texto. Dizia apenas: "Por que não atendeu?" Isso foi apenas uma semana atrás, e ainda estamos assustados, sem saber quando que o próximo incidente pode acontecer. Eu trabalho como um zelador noturno em uma escola local. Geralmente, eu sou o único noturno da noite. Sempre começo pelas salas do andar de baixo e subo. A cafeteria, o ginásio, o auditório e a enfermaria ficam por conta da equipe do dia. Certa noite, deixei um rádio tocando pelos corredores. O andar de cima da escola tem formato de U, com apenas um caminho para contornar o outro lado. Enquanto passava pano numa sala, vi, do outro lado da escola, uma luz se acender sozinha. Não estava esquecida, ela acendeu sozinha. Meu corpo ficou todo arrepiado quando vi alguém caminhando até a janela. Foi a coisa mais perturbadora que eu já vi. Era um homem que parecia ter 30 ou 40 anos, cabelo preto, muita barba. Ele levantou a mão e acenou lentamente. Eu fechei as persianas, tentando respirar, tentando pensar. Quando eu olhei novamente, a luz estava apagada. Meu coração disparou. Ele certamente vinha para minha sala. Eu corri a escada abaixo e saí pela porta dos fundos, só me importando com a minha vida. As câmeras de segurança mostraram que o homem havia saído do porão e estava vagando pela escola. E o mais assustador, ele voltou para o porão e nunca mais saiu. Até hoje não sabemos se existem salas ou saídas secretas lá embaixo. Fazer esse trabalho nunca foi tão aterrorizante.